Olá, amigão, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho sobre discussão. E olha só, eu não estou falando daquele nível de discussão em que a gente de vez em quando tem aquelas discussões que são boas, aquelas discussões que aproximam e que acabam gerando vínculos, amigos, fortalecendo de repente a família nas conversas à volta da mesa. Não. Mas eu estou falando em discussões daquele nível pesado, aquelas discussões que afastam. E talvez a frase para esse vídeo, para esse papo seja: não caia na armadilha das discussões. É uma armadilha de fato. Não caia. Fuja, na verdade, desses tipos de discussões. Você já passou por isso? Como é que foi a experiência ou as experiências de participar de um bate-papo, de uma discussão, uma guerra de palavras? Como é que foi? Foi legal? Foi boa? Eu acho que não, né? Não. E discussão hoje em dia se tornou normal. Quer um exemplo? Discussão política. Você está sentado, tece um comentário que tem um viés político e a pessoa que está ouvindo pensa de uma outra forma, de uma outra maneira. E aí está feita a confusão. Aquilo que eu diria assim, há uns 15, 20 anos atrás talvez, não fosse a normalidade, hoje parece que se tornou. Se discute de uma maneira veemente política, futebol, religião. Religião. Ora, sentar com alguém para discutir religião não tem lógica. Mas parece que isso está se tornando normal no meio dos relacionamentos. Sempre há uma discussão pesada. Sempre. E não são somente com estranhos. São grupos de amigos que, de repente, há um embate. De repente, há um embate de palavras. É relacionamento familiar. Pais e filhos, marido, esposa, de repente estão brigando por alguma coisa, discutindo por alguma coisa. E como eu disse, não são discussões leves que faz com que a gente goste de conversar, de expor ideias. Não. Não. São palavras duras às vezes. Mas há duas palavras, uma está lá em 2 Timóteo, no capítulo 2 e versículo 24. Olha só, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz assim: o servo de Deus, o discípulo, não deve discutir, mas sim ser um ouvinte gentil, capacitado para calmamente ensinar, firme e também paciente. Gentileza, calma, paciência
Isso deve ser requisitos, isso deve ser, a palavra não seria requisitos, mas traços da personalidade daquele que conhece a Cristo. Ele não se exaspera, ele não desce um nível. O nível dele é o Mestre. Outra, em Provérbios 17, no versículo 14, o escritor diz assim: o início de uma discussão é como a primeira rachadura numa enorme represa. Por isso, resolva pacificamente toda a questão antes que se transforme numa contenda destruidora. O início é como uma rachadura. Então, a gente pode prever, logo no início da conversa, logo no início do bate-papo, logo naquele começo da discussão, aonde ela vai chegar. E aí, é uma opção minha e tua, não nos deixar levar pela onda. Olha o exemplo de Jesus. Em Lucas 7, Jesus foi convidado para uma janta. E não era uma janta com maioria de amigos, não. Ali estavam mestres da lei, os fariseus. E muito provavelmente o mestre passou aquela janta sendo confrontado. Algo que, se dependesse da gente, no lugar dele, talvez a gente subisse o nível para uma discussão ferrenha com aqueles que queriam impor uma maneira de agir, uma maneira de pensar. Mas Jesus não. Não. Naquela janta, Jesus recebe a visita de uma mulher e a mulher simplesmente se joga aos pés dele. O que os fariseus fazem? Se ele soubesse quem é essa mulher, não deixaria nem se aproximar dele. Jesus não se irrita, Jesus não discute, não pondera. Jesus simplesmente usa o exemplo dessa mulher, aquilo que ela está fazendo, e aquilo que os mestres da lei estão falando, os fariseus, para falar sobre perdão. O mestre sempre tinha uma palavra. Ele sempre tinha uma maneira de agir condizente com o Filho de Deus. Esta precisa ser a minha maneira e a tua maneira. As situações, às vezes, à nossa volta, nos conduzem como que nos conduzissem para um momento inoportuno de briga, de bate-boca. Eu preciso trazer à minha lembrança a maneira que Jesus fazia, como ele se portava, como ele vivia. E esta maneira, ela precisa ser entranhada na minha vida, na vida do discípulo, para que ele viva à altura do Mestre e não, jamais, à altura das discussões, à altura das brigas, à altura daqueles momentos que não são benéficos para ninguém. Pensa nisso. Eu sou o pastor Valdeci e sempre, sempre, sempre é um prazer conversar contigo.